Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Sim. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs que fazem presente aqui conosco e todos que vão assistir em casa, nossos votos de muita paz. O tema proposto na noite de hoje, os aspectos sobre os quais o Espiritismo se apresenta, nós pensamos com o intuito de sempre revisitar Kardec. Na casa espírita, a doutrina espírita, muito desconhecido, na maioria das vezes, até dos próprios frequentadores, porque nós diríamos, e vamos ver nas próprias observações que Kardec vem nos trazer, o quanto é importante conhecermos cada vez mais a doutrina espírita. Por ser uma doutrina de um conhecimento muito vasto, não é, como o próprio Kardec diz aqui, ele é bem enfático, não é em meia hora que se aprende uma doutrina, uma ciência tão complexa. Isso já serve para aquelas pessoas que têm contato a primeira vez, e principalmente com o Livro dos Espíritos, vão entender a profundidade dessas palavras que Kardec vem nos dizer. Surgiu exatamente dessa necessidade que a gente está sempre procurando ler. Ler para não vir aqui falar nenhuma bobagem. Ler para conhecer. Ler para embasar realmente essa doutrina que propagamos. Essa doutrina que procuramos conhecer para, principalmente, e dentre os quais os aspectos da doutrina espírita, é exatamente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Surgiu da necessidade porque eu já tinha lido o Livro dos Espíritos, depois nós geralmente usamos o livro mais para consulta. E eu resolvi, assim, sem mais nem menos, do nada, se é que a gente pode falar dessa forma, mas vem assim de uma intuição, de uma maneira tão assim, rapaz, faz muito tempo que eu li a conclusão do Livro dos Espíritos e agora eu vou revisitar, eu vou dar uma lida. É interessante porque, sinceramente, eu li no mínimo umas 4 vezes de trás para frente. Porque a gente começa a entender, a gente começa a perceber, principalmente nas obras espíritas, se nós formos estudar uma obra de Chico Xavier, Emmanuel, ou através de André Luiz, é interessante quando a gente lê um parágrafo. É tanta informação, são tantas coisas que começam a vir na cabeça da gente. São tantas informações que até parece que a gente fica meio perdido. Ou às vezes a gente se acha pequeno e diz assim, rapaz, eu estou lendo isso aqui, mas eu não estou conseguindo captar a grandiosidade do que estou lendo.
Porque às vezes, eu digo sempre em casa, conversando com a minha esposa, às vezes, a gente lê uma frase e eu digo assim, rapaz, um profundo conhecedor do Espiritismo pega uma frase dessa e ele faz um seminário. Mas nós que vamos engateando, né? A gente vai aprendendo aos poucos. A gente precisa ler o parágrafo todo para poder entender, ou até o capítulo, para poder ficar alguma coisa na nossa cabeça. Então surgiu exatamente dessa necessidade. Porque, na verdade, é como aquilo que eu digo a vocês. É uma impressão que eu já tive, talvez vocês tenham aqui também na casa, e pessoas que frequentam o centro, que fazem parte do corpo da casa. E às vezes é lamentável, porque assim, às vezes determinados conceitos que não poderia deixar dúvida, ainda as pessoas ficam titubeando. Mas será que o Espiritismo trata dessa forma? Será que o Espiritismo é desse jeito mesmo? Que às vezes eu gosto até de uma expressão que Clóvis Nunes, que eu considero um dos pesquisadores da atualidade, que ele tem assim respaldo realmente, são mais de 40 anos pesquisando, estudando espiritismo. E às vezes ele gosta muito de falar que as pessoas gostam muito de fazer o espiritismo a moda da casa. Ele fala até no espiritismo apostilado de Kardec. Porque às vezes, se a gente não se dar conta, mas para uma ciência, às vezes até um termo. Por exemplo, eu não gosto, e nós às vezes somos taxados, você é kardecista. Esse termo kardecista foi um termo cunhado para separar, para, vamos dizer assim, para ficar de um entendimento mais fácil, como se existisse vários tipos de espiritismo. Primeiro que Kardec não criou nada, ele é bem enfático nesse aspecto, nesse ponto. E às vezes nós nos intitulamos kardecistas. Isso pode soar assim muito, dizer assim, mas isso é bobagem, isso é besteira. Mas não é bobagem, não é besteira. Isso pode soar de uma forma assim, que para você, hoje em dia, vejam só, o que é que nós estamos fazendo? Eu peguei esse exemplo. Nós escutamos e às vezes vemos que hoje em dia nós precisamos de alguns minutos para desmanchar, para desdobrar e explicar por que nós não deveremos usar esse termo kardecista. Mas ele foi um termo cunhado lá atrás. Então a gente tem que ter cuidado, porque determinadas informações que se passam nesse espiritismo criado à moda da casa, tá vendo aí? Pode ter uma consequência que fica de um entendimento mais difícil, um entendimento mais complexo. É tanto que, assim, nós estudamos, eu resolvi trazer para vocês, hoje em dia eu leio muito essa tradução de Evandro Noleto Bezerra. Eu descobri essa tradução exatamente escutando uma palestra de Clóvis Nunes. Ele vem mostrar exatamente que, assim, hoje em dia, essa tradução de Evandro Noleto é uma das traduções, vamos dizer assim, mais fiéis. E é bastante interessante que a gente comece a perceber. Existe essa dificuldade de tradução? Existe. Em algumas questões do Livro dos Espíritos, foi traduzido de uma forma, vamos dizer assim, não tão bem observada. Ou às vezes de um francês, vamos dizer assim, que não se levou a tradução com muito cuidado. E isso tem algumas implicações. E é interessante a gente depois ir observando isso aí. Então, assim, surgiu dessa necessidade. Vamos ver os conceitos básicos, vamos voltar a estudar Kardec, vamos ver com calma ali, porque é muito interessante, são muitas obras. Chico Xavier tem mais de 400 obras. Se a gente fosse ler um livro de Chico Xavier por mês,
ler muito rápido, né? Porque, como eu estou dizendo a vocês, a gente às vezes precisa ler com calma, entender o que quer ser dito ali. Passaríamos mais de 30 anos para ler todas as obras. Eu já li e reli há 2000 anos 3 vezes. E agora eu estou começando a botar assim. Segunda releitura agora anotada. Porque a primeira vez que eu li, eu nem me lembro, eu não cheguei a anotar. Eu estou botando agora. Segunda releitura agora anotada. E estou botando assim porque eu quero ver até onde vai chegar. Porque as informações são muitas. São muitos detalhes. E às vezes nós temos uma enxurrada de livros. Certo? São muitos livros. E às vezes a gente fica pensando em ler. Não, eu já li quantos livros? Eu li a série toda de André Luiz. Sim, mas e aí? Será o que foi que ficou? Às vezes você fala de um personagem, o sujeito nem lembra. Eita, Clarencio. Qual era mesmo né? E fica naquela dúvida, você começa a misturar, começa a dizer, e esse personagem era dos Mensageiros, era de Nosso Lar, era de onde? Então veja. Então assim, é óbvio, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, vai ler aquela obra e vai, mas eu estou falando de mim. Eu preciso de um tempo, e assim, são muitas obras, tem muita coisa para ser lida. E às vezes a questão dos livros fundamentais, às vezes a gente fica titubeando. Então, baseado nisso aí, nós vamos falar, e é indispensável que a gente venha tratar exatamente como eu falei, da conclusão. Se a introdução, os prolegômenos dessa obra é muito vasta, a conclusão não poderia ser diferente. Porém, é muito interessante, se você já leu, em casa dá uma revisitada. Procura, são 12 tópicos de Kardec vem falando da conclusão. É muito interessante. É muito pouco tempo para a gente fazer uma explanação tão detalhada, mas vamos trazer principalmente o que é que ele traz com relação a esse aspecto, os aspectos do Espiritismo, tá certo? Vamos entender que, na verdade, Kardec começa a nos mostrar, e é bem interessante, que assim, quem que imaginava que uma doutrina tão complexa, como nós estamos falando agora, tão grandiosa, ia surgir através de fenômenos que, à sua época, de batidas, mesas girantes, mas que por trás teriam um corpo doutrinário tão vasto. As pessoas se reuniam, à época, nas noites parisienses, para se divertir. Mas, como cientista, é um visionário. Assim que Kardec se deparou com os fenômenos, a partir dos fenômenos da observação, ele começou a raciocinar com sua mente de cientista, e a partir daí começou a dizer, não, bem, peraí, será que é só isso? E a partir daí surgiu essa doutrina, que vem, principalmente, sobretudo, consolando todos aqueles que procuram analisá-la detalhadamente. Nessa conclusão, ele vem mostrar exatamente isso aí. O Espiritismo, nós precisamos entender que ele vem combater principalmente, sobretudo, o materialismo. O materialismo muito arraigado, principalmente na cultura ocidental, nós às vezes não temos ideia do quanto esse materialismo desenvolve cada vez mais e alimenta o egoísmo e o orgulho na mente dos indivíduos. Na verdade, esse materialismo, principalmente, ele nos dá uma noção que, assim, até mesmo aquelas pessoas que propagam ou se dizem materialistas, eles não têm noção do quanto isso é devastador para a mente do indivíduo. Principalmente porque, na maioria das vezes, principalmente na cultura ocidental, o materialista ele não sabe de onde vem, nem por que está aqui,
E muito menos interessa para ele para onde vai depois que tudo isso aqui passa. Porque como materialista, ele só imagina que o que vive é a matéria. Quando a matéria acaba, o que é que sobra mais? Nada. Então, se nós formos parar para observar, e o próprio Kardec na conclusão vem nos mostrar uma coisa muito interessante, que assim, é exatamente, se a gente for parar para imaginar essa loucura que vivemos nesse mundo, de vazio existencial, de depressão, de mentes desequilibradas, de pessoas que estão vivendo aí, naquilo que eu estou dizendo. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos viver a vida, rapaz. Nós vamos deixar isso aqui, deixar para quem? Fazer o quê? Se depois tudo fica aqui, o que é que nos sobra? O que é que nos resta? Viver até onde o corpo aguentar e por aí vai. Aí veja, e nós vamos começar a observar que é exatamente a questão, quando o Espiritismo ele vem exatamente acabar com o materialismo, principalmente porque uma das primeiras conclusões que Kardec veio nos mostrar a partir do fenômeno das mesas girantes é a pré-existência e a sobrevivência do espírito após a decomposição cadavérica. É a pré-existência, a existência e a imortalidade da alma. Esse ponto, através dessa descoberta, isso começou a fazer uma revolução enorme no aspecto do pensamento e da razão do homem. Porque a partir desse momento, o que é que a gente começa a observar? Vejam bem. Kardec vem nos dizer aqui. O Espiritismo vem demonstrar que a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Eu ousaria chamar a isso um mal. Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, a outra que proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e o amor aos semelhantes. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda a esperança. Porque se depois disso que nós estamos vivendo nada mais nos aguarda, nós vamos esperar o quê? Ter esperança em quem? Ok? A segunda, consola e torna evidente o vasto campo do futuro. A segunda, consola. Nada mais consolador. E é justamente o que Kardec vem nos mostrar e o próprio Cristo vem nos trazer, que o Espiritismo é um consolador prometido por Jesus. Porque vai tornar evidente o vasto campo do futuro. Então veja, algumas pessoas, e dentre elas mais céticas, se fazem apóstolo da fraternidade e do progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse e abnegação da personalidade. Onde há a verdadeira fraternidade? O orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele que dizes que com a morte tudo se acaba para ele? Que amanhã talvez ele não passe de velha máquina desmantelada e atirada fora. Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhes concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Vocês conhecem algo parecido com isso? Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja a vontade de apoderar-se do que os outros possuem. Não há mais
que um passo. Quem é o que detém a lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que é a consciência, o sentimento de dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acaba com a vida? Com semelhante crença, uma única máxima é racional, cada um por si. Será que é o que nós não estamos vivendo hoje em dia? Vamos dizer assim, no apogeu do materialismo que nós estamos vivendo hoje? Os senhores têm alguma dúvida? Porque mais na frente, quando ele vem falar do progresso da humanidade, que tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundada na certeza do futuro. Tira essa certeza e lhe tirareis sua pedra fundamental. Como é que a gente vai observar essa justiça se a vida é uma só? Será que é justo a gente encontrar pessoas das diversas formas que nós começamos a observar por aí? Se essa justiça, se não existe um futuro, onde está essa justiça? É isso aqui que ele está dizendo. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Só ela pode curar a chaga da sociedade e, pela comparação das idades e dos povos, se pode julgar quanto melhor a condição do homem, à medida que essa lei vai sendo mais bem compreendida e melhor praticada. Ok? Aí veja, quando ele está falando dessa parte que ele fala do progresso da humanidade, ele conclui da seguinte forma. Vejam bem. Quando, porém, um homem conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, dá-se-á conta de que sua felicidade não está completa. Vocês já viveram, já ouviram falar em algum tempo parecido com esse? Eu acho que isso é mais atual do que a gente imagina. Isso foi escrito em meados do século XIX. Reconhecerá que essa felicidade é impossível sem a segurança das relações sociais. Segurança que somente o progresso moral ele pode encontrar. Então, por força das circunstâncias, ele próprio dirigirá o progresso nessa direção. E o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. É interessante que isso, quando ele colocou aqui, se a gente for parar para observar direitinho, isso foi escrito em meados do século XIX, mas isso é mais atual do que a gente imagina. E um dos aspectos que o Espiritismo vem nos mostrar é exatamente, porque à medida que nós conhecemos a moral espírita, nós seremos responsáveis e ajudaremos nessa transformação da sociedade. Porque, veja, se a gente for parar para pensar, o homem ainda tem muito que progredir em termos tecnológicos. Mas é como se a gente tivesse atingido quase o apogeu da tecnologia. Hoje somos mais de 8 bilhões de seres. Mas existem pessoas ainda morrendo à fome. É por falta de tecnologia? É por falta de conhecimento de técnicas agrícolas? Não é por conta disso. O sistema de saúde, em alguns lugares do mundo, nem assistência mínima, que a gente reclama muito do Brasil, né? Porque o SUS não funciona. Mas, assim, com a tecnologia hoje em dia que nós temos, com relação à questão de técnicas cirúrgicas, de medicamentos, a indústria farmacêutica. Então, assim, se a gente for começar a comparar, o que está faltando para o homem não é falta de conhecimento nem de tecnologia. Hoje nós sondamos o universo. Então nós temos conhecimento suficiente para transformar a vida do homem na Terra. Por que não fazemos isso ainda?
Porque nós ainda não compreendemos exatamente a moral que o Espiritismo vem nos mostrar, que é a moral do Cristo. É outro aspecto que nós começamos a entender. Nós começamos a observar, e foi muito interessante essa pandemia que nós passamos agora, né? As tecnologias estavam aí à nossa disposição. Mas o que é que nós presenciamos? E as pessoas utilizavam dessa tecnologia, das condições, para quê? Para impor limites, cobrar mais caro. E por aí vai. Então não foi por falta de tecnologia que nós não superamos tão rápido uma pandemia. Concorda? E por aí nós vamos. Vejam bem, veja o que é que ele diz aqui. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade, mesmo nesse mundo. Depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que tem um capítulo falando sobre a felicidade. E o próprio Kardec vem nos mostrar que os bons espíritos nos mostram que é possível ser feliz, mesmo no mundo onde nós vivemos. Agora, é como ele diz aqui. E aí Kardec diz, aí está a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre a massa, ele já torna felizes os que o compreendem. Então veja qual é a importância de nós, cada vez mais, procurarmos compreender a essência da filosofia espírita. Porque nós já começaremos a compartilhar de uma felicidade mesmo nesse mundo onde nós estamos. Agora, fica bem claro isso aqui. Bem compreendido. Porque às vezes nós criamos a falsa ideia que vindo para a casa espírita, professando alguns postulados espíritas, tudo na nossa vida vai ser diferente. E vai. Quem disse que não vai? Mas a gente às vezes não quer se aborrecer, às vezes a gente não quer se irritar. É como se nada, a vida fosse tudo colorido, mas nós esquecemos que é a felicidade como é possível no mundo onde nós vivemos. Ok? Então veja, mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material, dizem, fora desses fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro, tão somente pelo raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança e me livra do tormento da incerteza. Então veja, se nós estamos frequentando uma casa espírita, se nós achamos que conhecemos o espiritismo e nossa vida ainda está num marasmo, ou a gente ainda está vivendo muito irritado, se a gente está sem esperança de que o mundo aí não tem alguma coisa errada. O espiritismo não foi bem compreendido. Porque se a gente repetir aqui, vamos observar isso aí. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. E aí? Não é complicado? Mas vamos lá. Todos vós que atacais o espiritismo, quereis um meio mais eficaz de combatê-lo? Aqui o tendes. Substitui-o por alguma coisa melhor. Indicai uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Daí, dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz.
Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não vos contentei em dizer que isto não existe, pois é muito fácil negar. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real, nunca o foi e não pode ser. Se não for, dizei o que o seria em seu lugar. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Kardec pega pesado, né? Kardec dá um puxão de orelha grande em todos nós. E aqui também algumas pessoas, né, que não vale a pena a gente nós não estamos julgando. Eu só estou dizendo aqui que as palavras de Kardec, se nós formos observar em determinados pontos, ele é muito enfático, ele é muito incisivo como deve ser. Quando ele diz aqui: mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Então, assim, frequentar o Espiritismo, frequentar o Centro Espírita, conhecer o Espiritismo, estudar, ler, morrer de devorar livros, mas e praticar essa moral evangélica? Aí é outro aspecto que nós vamos ver para finalizar, para chegar, que o Espiritismo vem nos mostrar. Primeiro, conhecer. Depois, pegar tudo isso e praticar. Praticar em quê? Na moral evangélica, na moral do Cristo. E por aí vai, né? Então, vejam bem. Baseado nisso aí, nós vamos observar que Kardec vai mostrar para nós aqui, que eu estou caminhando porque não dá para a gente chegar lá, é muito pouco tempo. Que esses aspectos sobre os quais o Espiritismo vai nos mostrar são basicamente 3. Daí decorrem outros e outros e outros. Porém, veja só, ele diz aqui, ó, 3 classes, ou melhor, 3 graus de adepto que ele considera. Os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para este, o Espiritismo é uma ciência experimental. Apenas observar os fatos como ciência, tá certo? Esses indivíduos vão se deparar com um fenômeno e vão saber que eles existem. O segundo são os que compreendem as suas consequências morais. E terceiro, são os que praticam e se esforçam por praticar essa moral. Seja qual for o ponto de vista científico ou moral sobre o qual considere esses estranhos fenômenos, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Modificação que só pode operar-se no sentido do bem, o que também é fácil de compreender. Então veja, à medida que a gente vai estudando, e na verdade quando ele conclui isso aqui, conhecimento sobre a humanidade, sobre todos os aspectos, ele traz aqui, baseado na ciência. Porém, isso é uma nova ordem que o próprio Kardec vem nos dizer que a ciência propriamente dita, ela não tem condições de estudar isso aqui, por vários aspectos. Porém, essa mudança, essa transformação que isso é capaz de fazer nos indivíduos, nessa nova ordem de coisas, é fenomenal. Agora, o que ele vem dizer aqui, que é interessante, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, só para a gente entender, porque Kardec vem mostrar exatamente aqui que por conta de alguns fatores, por conta desse alcance, nós conseguimos, o Espiritismo tem adversários. Ele traz 3 tipos de adversário bem interessante. Não sei se os senhores já leram isso aqui, mas isso é muito bom. Eu achei fantástico. O primeiro é a classe dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venham. O que falta,
o que falam sem conhecimento de causa. Muitas pessoas condenam o espiritismo exatamente porque ele vem dizer aqui. Porque para a maioria das pessoas, e alguns, principalmente pessoas que se acham muito sábias, primeiro que se não vem dela, ou às vezes por não conhecer, já acha que aquilo ali é impossível de existir. Aí Kardec diz, para eles o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe estudo. São os incrédulos de opinião formada. Ao lado desses, pode colocar-se os que não se designaram dar aos fatos a mínima atenção, nem sequer por desencargo de consciência, a fim de poder dizer, quis ver e nada vi. Não compreende que seja preciso muito mais do que meia hora para se darem conta de toda uma ciência. São aquelas pessoas, não, eu não acredito nisso, isso não existe. Mas, irmão, você procurou, você... Não quer. Esses são inimigos. Segundo, é a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivo de interesses pessoais. Que às vezes, não sei, já passou na cabecinha de vocês. Às vezes a gente diz assim, eu já me perguntei, mas rapaz, tem pessoas tão inteligentes, muito mais do que eu. Será possível que, se lessem um livro desse aqui, mesmo assim iriam negar? Mas aí é como Kardec bota aqui. E o interesse por trás? Que para muitas pessoas é muito grande, né? Eu acho que Kardec, para este o espiritismo existe, mas também, mas temem as suas consequências. Professar essas verdades aqui tem muitas consequências. E responsabilidade. Atacam-no como a um inimigo. E a terceira classe são a dos que acham na moral espírita. Agora aqui é complicado porque, veja, muitas vezes, eu acho interessante, porque, veja assim, é como eu digo, Kardec é muito enfático, e ele, assim, ele não tem muito que, vamos dizer assim, até os próprios adeptos, que ele sabia que ia encontrá-los, e os próprios espíritos superiores que o ajudaram, o intuito disso aqui, porque eu acho muito interessante. A terceira classe são a dos que acham na moral espírita uma censura severa demais a seus atos e às suas tendências. Vou ler de novo. A dos que acham na moral espírita uma censura severa demais a seus atos ou às suas tendências. Tomando a sério, o espiritismo os embaçaria. Não rejeitam nenhuma prova. Preferem fechar os olhos. Isso nos serve muitas vezes para nós. Eu já li, o primeiro livro espírita que eu li foi Nosso Lar. Eu comecei já meio errado, né? Porque quando eu li o livro dos espíritos, Nosso Lar, eu achei fantástico. Eu achei bonito demais. Aquilo é muito bonito. Mas qual foi a minha? Eu disse, isso é fantasia. Porque aquilo mexeu com alguma coisa. Primeira decepção que eu tive. Rapaz, eu não vou ver Jesus quando eu morrer, não. E agora? Estou ferrado. Então, o que é melhor? Que eu acho que, às vezes, até sem se dar conta, eu vou arriscar, isso é uma opinião, ele não está dizendo aqui não, mas isso é uma opinião. A maioria das pessoas podem ser consideradas nessa terceira classificação. Porque não tem interesse nenhum por trás. Eu não professava assim, não vivia de frente de nenhum credo religioso. Não tinha interesse naquilo ali. Nem tampouco fui atrás, nem tinha... Mas assim, aquilo mexeu comigo, alguma coisa que eu vi ali me abalou. Então, ele conclui o seguinte: os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos
pela ambição. E os terceiros, pelo egoísmo. Então, eu era mais egoísta do que eu imaginava. E aí? Esse Kardec pega pesado, não pega? Mas é a realidade. Aí vê, concebe que essas causas de oposição, por não terem nenhuma solidez, deverão desaparecer com o tempo, pois em vão procurareis uma quarta classe de antagonista. Essa é fantástica. A dos que se apoiassem em patentes provas contrárias, demonstrando estudo consciencioso e laborioso da questão. Como todos os adversários só lhe opõem a negação, nenhum deles apresenta demonstração séria e irrefutável. O que Kardec quer dizer? Que não se preocupe, porque essa quarta categoria, ela não vai surgir. Porque, primeiro, se essa quarta classe ainda quiser, eles será que vão fazer um estudo sério, detalhado, pesquisar, averiguar, para constatar que é mentira, que não existe? Muitos tentam fazer isso, mas o estudo é muito superficial. Não é interessante? Aí vê, mas eu vou concluir da seguinte forma. Ele continua dizendo o seguinte: seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente por efeito das ideias espíritas. Eu já me perguntei isso também, mas bicho, o espiritismo é fantástico. E por que o espiritismo não muda a humanidade? Vocês nunca se perguntaram isso? A ação que eles exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau em todos os que a professam. Isso é lógico. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, aí eu também fiquei tranquilo, representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência do mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Não é fantástico? Isso decorre da simples observação dos fatos, mas para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa além de fenômenos, mais ou menos curioso, os efeitos são diferentes. À medida que a nossa fé é uma fé raciocinada, à medida que nós vamos compreendendo e entendendo que o espiritismo real existe e filosófico, tudo muda. Agora, é aquela pergunta que eu já fiz. Por que em algumas pessoas o estado evolutivo é diferente? Mas você se acha melhor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo menos é aquilo que eu disse, é aquilo que eu digo. Se me mostra, até hoje eu não encontrei outra melhor. Se aparecer, tranquilamente eu irei acatar. Mas até agora, é como eu já disse. Às vezes as pessoas dizem assim, eu digo, ó, eu já fiquei pensando, vamos imaginar, vamos fazer uma coisa aqui, vamos sair da realidade. Se tudo isso fosse mentira, foi a melhor que eu já ouvi até hoje. Pelo menos me fez passar por essas vicissitudes da vida com mais tranquilidade, com mais esperança. Ah, isso já é muita coisa. Não é verdade? Aí vê, ele diz o seguinte, que a questão sobre esses aspectos, esses efeitos são diferentes. O primeiro efeito, e o mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso, naquele que, mesmo não sendo materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não desejemos o desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá sua vida como qualquer outro. Mas uma diferença que o leva a aceitar sem queixa, sem pensar, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer,
pela certeza do estado que lhe sobrevirá. É o que eu falei. Não é uma mensagem muito mais consoladora dos que até então eu conheço. Porque eu acho que, assim, até então nós começamos a entender que aí, assim, não tem coisa que acho que mexe mais com a gente do que o fenômeno da morte. O Espiritismo veio matar a morte. O que é que falta para nós? Só esperar. E viver. E viver. Não é isso? Qual o segundo efeito desse conhecimento? Quase tão geral quanto o primeiro, aí vem isso que nós estamos falando. É a resignação das vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto, faz a vida terrena perder 3/4 da sua importância. Que o homem não se aflinja tanto com as tribulações que acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Pois a ciência espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. Que muitas pessoas acham que a gente banaliza a morte. Tanto faz como tanto fez. Não é isso. O Espiritismo vem mostrar algo mais grandioso, que é a sobrevivência do espírito à decomposição cadavérica. E onde é que a gente pode encontrar isso? O Espiritismo tem, não só o Espiritismo, mas principalmente nós estamos falando do Espiritismo, milhões de possibilidades de mostrar isso aí. Quem quiser ver a vida de Chico Xavier. As obras de Chico Xavier. E é interessante, eu vou deixar uma deixa aqui para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a obra de doutora, esqueci o nome dela agora. Ela escreveu, pode ser que Leandro me fale. Nossa Vida Além da Morte. Ela escreveu esse livro em 98. Doutora, esqueci o nome dela agora. Depois eu vou lembrar. É interessante porque ela vai fazer um levantamento histórico de pesquisas que médicos fizeram de experiência de quase morte, de experiências fora do corpo. Eles estudaram mais de 500 psicografias por Chico Xavier e vai trazendo relatos desses espíritos de como é nossa vida no além. É fantástico. Aí, depois de você fizer um levantamento desse, estudar uma obra, dentre outras e outras e outras e outras, e se ainda restar alguma dúvida para você que a vida acontece, tem outras fontes para vocês irem buscar. Ok? Aí diz: a certeza de um futuro que depende de nós tornar venturoso e a possibilidade de estabelecer relações com os seres que nos são caros oferecem ao espírita suprema consolação. E a possibilidade de estabelecermos relações com os seres que nos são caros oferece ao espírita suprema consolação. Seu horizonte se alarga ao infinito, graças ao espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é possível sondar. Doutora Marlene Nobre. Ela foi uma das fundadoras da AME Brasil. Doutora Marlene Nobre. Certo? Ela desencarnou recente aí, há 1 ano e alguma coisa, mais ou menos. É fantástica essa obra dela. Então, é exatamente isso aqui. Existe essa possibilidade. Ok? E aí, a partir disso aí, não vai existir mais nenhuma dúvida. O terceiro efeito do espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Cumpre, porém, ressaltar que o princípio egoísta e tudo o que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, e, por conseguinte, o mais difícil de extirpar. Muitas pessoas fazem, agora aqui eu achei interessante, eu vou ler isso aqui,
Porque eu acho muito pesado isso aqui, isso é muito real. Muitas pessoas fazem sacrifício com prazer, contanto que não custem e de nada se privem. Certo? O dinheiro ainda exerce para a maioria dos homens uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de si. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal do mais eminente progresso. Kardec fala uma coisa aqui bastante interessante, que é muito difícil a gente fazer isso. Fazer a separação dessa questão aí. O próprio livro do Espírito vem tratar do que é o necessário e o supérfluo no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um puxão de orelha muito grande, né? Para a gente que precisa entender cada vez mais a necessidade dessa abnegação e o quanto nós precisamos servir ao próximo. Né? O próprio Evangelho, a vida do Cristo vem mostrar isso aí. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Isso casa direitinho com relação a isso aqui. Será que às vezes a gente se priva? Será que essa relação nossa do necessário e o supérfluo para o outro? Né? Então, assim, é muito profundo. E esse aspecto sobre os quais os Espiritismo vem se mostrar é exatamente isso aí. É uma ciência porque surgiu dos fatos. Fatos esses que sempre estiveram na natureza, em todas as épocas da humanidade. É uma filosofia porque ela faz com que o sujeito pare para pensar, reflita. Veja que o próprio Kardec mesmo mostra aqui que a gente precisa se questionar com relação a muitas coisas que às vezes a gente se acha diferente, ou às vezes a gente acha que já está fazendo o máximo em apenas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Mas, porém, essa relação é muito mais profunda, é muito mais ampla. O grande objetivo de você conhecer a ciência, de você pensar, de você raciocinar, é colocar em prática todos esses ensinamentos. Ciência, filosofia. E a partir disso aí você desenvolver um senso moral. E aí vai fazer com que você, aí sim, aplique as máximas do Cristo. Esse sentimento que, no fundo, às vezes as pessoas também, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, mas que eu não gosto de falar da religião espírita, e sim da religiosidade, que é muito mais profundo. Veja que em nenhum momento eu falei em religião, mas é inevitável você dar um toquezinho, porque tem esse sentimento, toda essa moral que você desenvolve, no fundo, é a essência do Consolador, é a essência do Cristo, que nós somos chamados a praticar. Entendeu? E eu acho muito interessante, é como eu falei exatamente aqui, quando ele diz que nós temos essa possibilidade, porque e manter essa relação, e é justamente para algumas pessoas, hoje em dia está muito em voga aí essa questão de falsos médios que estão começando a hoje em dia é mais fácil de aparecer, identificar, não é tão fácil, é até difícil de você falar, mas é exatamente porque assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí, porque é um caminho difícil e às vezes até os próprios espíritas são induzidos ao erro. Nós tivemos aqui um fato, mas veja como é difícil você, às vezes, fazer uma análise mais detalhada com relação a isso aí. E aí nós temos, e aí as pessoas querem exatamente, isso é muito complicado, porque na maioria das vezes isso pode ser um fator que pesa para a questão, assim, o movimento espírita tem sofrido muito com relação a isso aí. Por falta, principalmente, sobretudo, às vezes, assim, veja que é fácil você cair, porque, assim, não é um centro espírita que começou agora, ou que poucas pessoas frequentam. E foi alertado,
E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Tem muito disso aí na internet e a gente tem que ter muito cuidado, que é um dos pilares, é uma das possibilidades, é uma parte muito sensível, porque realmente assim toca numa questão muito séria, né? A perda de um ente querido, e a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Então, estudar o Espiritismo, ver isso aí com muita calma, frequentar, saber. E não ter medo de falar, porque assim, pode acontecer. E você precisa estar resguardado com relação a isso aí através do conhecimento. É como eu lhes falei, existe a obra de Chico, é fantástico. Você começa a ler um livro como esse que eu falei, né, da doutora, esqueci de novo, Arlene Nobre, fantástico. E eu tive a oportunidade, eu nunca tinha ido, mas o ano passado nós fomos no CEECA em Caruaru, eles completaram 25 anos comemoraram 25 anos de existência, e trouxeram o médium Orlando não, eu estou misturando as coisas agora. Ele é de Fortaleza. Mas, como é o nome dele? Me ajuda aí, Leandro. Esqueci. Depois eu vou lembrar. Trouxeram esse médium que ele participou de pesquisa. Existe livro. O próprio Clóvis Nunes escreveu um livro com relação à questão. Foi feita uma pesquisa mesmo com as cartas desse médium. E aí eles, acho que era o 10º ano, ou uma coisa assim, que ele já vinha. E desse ano eu vi e fui, a gente foi participar. É assim, é muito interessante. É muito interessante. E o centro todo envolvido ali na questão das cartas psicografadas, aquela coisa. E assim, eu sempre me acho muito assim, no sentido de que eu posso ser considerado assim, eu confio desconfiando. E vou contar um fato interessante que eu observei, porque quando você chega lá, você preenche uma ficha. Eles dão uma ficha, você preenche. Bota o nome de que se você tem algum parente, alguma pessoa, você descreve. Com poucas informações. Nome completo, data do desencarne, aquela coisa toda. Poucas informações. É interessante que ele começou pela manhã, houve uma parada para o almoço. Quando nós voltamos, auditório muito cheio, aí Newton Souza é o nome do médium, viu? Newton Souza. Quando a gente voltou, e ele estava se preparando, estava numa sala, assim, aí ele chamou 2 pessoas na plateia. Foi chamado 2 pessoas. Aí eu achei interessante, eu digo, o que está acontecendo? Dessas 2 pessoas, uma delas, depois eu vim saber, agora veja como foi as coisas. Eu vi quando essa mulher se levantou, ela estava atrás num recinto como esse aqui, e tinha muita gente no auditório, e ela sentou atrás do púlpito. Aí ela se levantou e veio dizer alguma coisa no ouvido de quem estava dirigindo. Eu achei interessante porque ela foi falar e eu fiquei sem entender. E ela foi uma das pessoas que foi chamada na sala. Quando minha esposa saiu, ela chegou perto da minha esposa e contou um fato muito interessante. Ela disse que ela foi chamada na sala porque ela tinha colocado na ficha um nome de outra pessoa. E o médium chamou-la para perguntar se ela conhecia o nome. Aí disse o nome do homem. Ela disse que não conhecia. O nome do homem, depois ela estava dando risada. Ela foi saber que era o nome do pai dela, que já havia desencarnado, só que ela não lembrava. Agora, por que ela não lembrava, não me perguntem. Mas ela não lembrava o nome verdadeiro do pai. Então veja, ela pegou na ficha, colocou os dados de outra pessoa, mas veja como é interessante. Primeiro que eu olhei, eu disse, rapaz, será que precisa mesmo preencher essa ficha? E quando ele psicografava, ele ficava numa posição, corando a cabeça, mas aí ele com o dedo, ele passava uma ficha, passava, voltava. Depois vinha. Será que precisa mesmo dessa ficha? Veja o psiquismo que você imprime numa simples folha de papel. E eu achei interessante aquilo ali, porque aquilo ali, para mim,
Eu não estou duvidando, entendeu? Eu estou ali também justamente com essa mente que nós precisamos do movimento ter. A gente tem que confiar de tudo ao mesmo tempo. E saber se aquilo é possível, se aquilo. Agora, o que eu achei interessante foi exatamente ninguém falou nisso na hora. Ninguém comentou a respeito. Eu que observei e vi. Todo mundo viu quando ela saiu, mas eu vi quando ela levantou e falou alguma coisa para o dirigente. E depois sentou novamente. Quer dizer, ele queria dizer alguma coisa para ela, né? Mas vejam, como a questão é muito séria, como ela disse que não conhecia, o que foi que o médium fez? Não deu vazão à sintonia. Eu acho que mais sério do que isso. Então, assim, é uma das coisas que você pode observar. Mas é exatamente o que Kardec vem nos dizer aqui na conclusão. Que uma análise mais séria, mais detalhada, você precisa buscar, entender, procurar se informar, saber como os fenômenos acontecem, o verdadeiro motivo daquilo ali acontecer. Porque também a gente precisa entender que, assim, eu sou muito, é aquela coisa. Eu estou contando coisas assim, fenômeno nunca me trouxe para canto nenhum. Eu não sinto nem arrepio se aqui tiver mais frio em Camusim, eu nunca senti. Não vejo nada, não sinto nada. Não tem jeito. Não tem jeito de eu me assombrar. Não tem jeito de eu me assombrar. Até hoje não teve. Entendeu? Então, assim, eu eu acho assim, interessante porque o próprio Clóvis Nunes também fala isso, que assim, que já presenciou, pesquisou, mas ele é uma pedra, não sente nada. Eu também, eu sou desse campo, entendeu? Mas eu acho isso, assim, de certa forma, é fantástico, porque, assim, eu não sou prova de nada, certo? Eu estou dizendo, para mim, é bastante interessante, porque realmente o que me trouxe à doutrina espírita foi a questão, assim, o conhecimento, a lógica dos fatos. Isso é o que preenche a minha vida. E vamos embora por aí, a gente vai, né? Trabalhando e sempre que possível ajuda, né? Eu estou encerrando, porque eu já extrapolei um pouquinho o horário ali. O tema é muito vasto, eu fui muito rápido, li coisas assim, eu tentei encadear assim, as informações, entendeu? É como eu estou dizendo, eu já li isso várias vezes, de frente para trás, de frente para trás. Mas assim, a ideia não é decorar, é a gente tentar expor de uma forma que assim despertem, se puderem dar uma lida, né, nessa conclusão, com mais calma, talvez vocês irão descobrir coisas bem mais interessantes, mais profundas do que o ponto que eu trouxe para vocês. É sempre uma satisfação enorme estar aqui. Leandro sempre faz essa bondade comigo, essa caridade comigo, porque não é assim, a minha relação com o Chico parecida com quase o mesmo tempo com o Apolo, né? E assim, eu me sinto muito feliz. Porque é aquela coisa, é como eu sempre digo, eu digo, olha, a questão assim da gente vir fazer uma palestra, de vir conversar, tem pessoas que têm muito maior conhecimento. Mas eu sou adepto daquela questão seguinte. Óbvio, se você tem, quanto mais trabalhadores você tem na casa, eu acho que a gente precisa dar oportunidade aos trabalhadores da casa. Entendeu? Porque, assim, às vezes, por necessidade, aqui precisa mais de pessoas porque não tem tantos trabalhadores, eu creio eu, né? Comparado com o Apolo, comparado com outro centro em Caruaru, então você tem que trazer essas pessoas. Mas o ideal para mim era aquela coisa. Eu digo, olha, eu assim, eu venho, nunca fui chamado para outro canto. Tá bom, eu também não quero, porque assim, eu sei que não tem essa necessidade. O que eu gosto é vir aqui, foi chamado, lá em Bezerros, quando também sou solicitado. Porque a gente tem que trabalhar na nossa casa. Palestrante, se você quiser, tem tantos, né? Recife. Eu vou fazer o quê em Recife? Não vejo necessidade. É, ó.
também, já arrumou um trabalho para mim. Já arrumou. É aquilo que eu digo não, se é o que eu digo, né? Se for necessário, se precisar, não tem trabalhadores suficiente. Ó, tu podia vir aqui, a gente vai, não tem problema. É isso que eu estou dizendo a você. Eu digo, acho que assim, nunca me chamaram e eu espero que não me chamem, porque assim, eu vou fazer o quê em Recife? Eu só estou dando um exemplo. Eu vou fazer o quê? Não tenho. Tem muita gente lá que tem condições, entenderam? É isso que nós estamos falando aqui, porque o interessante é dar oportunidade a vocês, a quem é da casa, e isso fica mais interessante. E aí agradecer a paciência e a disponibilidade de vocês de vir nessa noite um pouco mais chuvosa aqui em Camusim. E dizer que eu estou sempre à disposição, sempre que possível, no que eu puder ajudar, se me for permitido, eu virei. É nossa vida, não. Eu falei, dá para chamar, nossa vida, não. Eu acabei trocando. Esse livro é fantástico. Ele é de 98. Olha, perfeito. Muito, muito bom. Vocês vão dar uma passeada aí também, principalmente porque assim ela fala de muita coisa que está acontecendo no campo da ciência, né? Psiquiatra, neuropsiquiatra, doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das maiores autoridades em experiência de quase morte. E vocês dão uma passeada legal e assim ele traz coisas fantásticas, coisas no mundo espiritual que a gente às vezes nem se lembra de que é possível. As coisas que eu fiquei contente é porque lá realmente o SUS funciona, viu? Lá não tem vaga. Aliás, vaga tem demais. Não tem fila de espera. Os hospitais lá, se precisar, ninguém, por falta de socorro, ninguém vai passar por necessidade. E assim, é o consolo, né? É um consolo para essa vida tão atribulada aí, a gente vai tocando, né? Acho que eu vou fazer a prece para encerrar, né? Vamos manter esse clima de esperança, de agradecimento, com os nossos pensamentos elevados a Jesus. Vamos pedir em agradecimento à espiritualidade amiga que se faz presente aqui conosco, nos inspirando, nos trazendo esse momento de muita alegria, de muita paz, de muito consolo. Que os bons espíritos nos envolvam, que possamos voltar para os nossos lares refeitos, e aqueles irmãos desencarnados que aqui também foram trazidos, que ouviram a mensagem que foi sempre dita, sobretudo falando em nome de Jesus, possam conseguir amparo e consolo para esse momento, essa fase, exatamente nessa vida nova, e o que nos consola é que saberemos que sempre estaremos amparados e socorridos por dos bons espíritos, sempre em nome de Jesus, esse Jesus que consola, que ampara, que protege, que estará sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração.